boa noite. Sextou, pessoal, e hoje nós vamos falar de um tema que está muito em alta, que é performance e hormônios. Hoje eu converso com o Dr. Fernando Cerqueira. Doutor, é muito bom ter pessoas competentes, como posso chamar de você, né? Lógico, lógico. Aliás, é mais novo do que eu aqui. Isso daí eu preciso falar, viu, gente? Tão competente, com um currículo tão brilhante. O que o levou a optar por essa especialização, doutor? Porque como a gente vai falar sobre isso até, eu era atleta de alta performance. Então, eu entrei na medicina e já sabia o caminho que eu queria trilhar depois que eu saísse da faculdade. Apesar de minha família quase toda serem médicos, eu já sabia a área que eu queria, que era a área desportiva. E aí surgiu a nutrologia na minha vida e foi encaixando cada vez mais. E é por causa disso. Então nós temos uma coisa em comum. Somos da alta performance. É isso. E no caso, ser da alta performance não é fácil para quem está conosco, não é? Para quem está conosco no bom sentido, porque a alta performance nós não paramos, nós nos realizamos produzindo. Verdade. Todo atleta de alta performance ele tem uma vida totalmente diferente de um atleta amador. E a gente diz que quando é mais jovem é pior ainda, né? Porque a gente deixa de fazer várias coisas que os nossos amigos estariam fazendo. Será que nós não aprendemos assim, de certa maneira, muito cedo na vida, o que eu acho legal, eu acho lindo, tanto que eu levei os meus 3 filhos para o alto rendimento. Nós aprendemos muito cedo que é necessário abdicar para conquistar? Sim. Eu acredito nessa frase. Eu lutei durante muitos anos boxe, né? Porque eu sou de Salvador. E lá era muito intenso o boxe. Então eu acabei me tornando um atleta de alta performance no boxe. Nunca fui para campeonatos fora amadores, sempre amadores, mas de alta performance. Nunca cheguei a ir para profissional, mesmo porque eu ia para faculdade, outras coisas. De volta aqui com o Dr. Fernando Cerqueira. Dr. Fernando, o que você entende por alta performance? Então, todo atleta, né, que está de 90% para cima do nível fisiológico, a gente já enquadra como atleta de alta performance. Ou seja, 90% no nível fisiológico... 90% do nível fisiológico para cima é alta performance. Seriam os 10% acima do que é humano? Mas não. Não, explica melhor aqui para nós. Assim, nós temos um padrão dentro do fisiológico. E aquilo que sai do fisiológico, ele já se torna de alta performance. Mas antes dela sair desse fisiológico, quando ele chegar a 90%, aí ele já começa a ser alta performance. Ou seja, 10% para ser um ser humano normal e mais o resto. Nós nos enquadramos nesses... Hoje em dia eu não posso lhe dizer que estou enquadrado no resto, mas estamos ali quase, próximo. Nós temos muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando, que inclusive são da alta performance, estão entrando. Guedes, te vejo. Guedes, um beijo para você. Muitas pessoas que sabem... O John Herbert, que prazer tê-lo aqui conosco. Giovana, que também é atleta de natação, doutora endocrinologista, está nos acompanhando. Nós estamos falando de alta performance e hormônios, né? Nós já vamos chegar daqui a pouco na curiosidade aqui dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes. Então, na alta performance, doutor, nós estamos nesses 10%, seriam os 10% depois dos 90%. Isso aí. E seus pacientes, em sua maioria, eles buscam alta performance? Vamos dizer que 30%. Hoje, 30% busca a alta performance. E o restante busca chegar próximo à alta performance. Não ter alta performance. Você tem um sotaque muito lindo. Eu sou baiano. Eita, nós Bahia, terra linda. Quando eu ficar mais velha, eu vou morar lá. Não tem frio, né? Não. Ah, então é pra lá que eu vou. O frio lá é 25 graus. Quando eu chegar aos 40 anos, eu vou pra lá. Lá é lindo. Nossa, que sotaque gostoso de ouvir. Quando você fala em hormônios, doutor, a quais hormônios você se refere? Porque nós estamos falando de hormônios e alta performance. Então, existem milhões de hormônios no nosso corpo, né? Mas a base de hormônios são testosterona, estrogênio, progesterona e o GH, que é o hormônio do crescimento.
Tudo isso a gente vai analisar muito bem, né? E a questão, quando você vai falar assim, eu vou tratar um paciente em alta performance, normalmente a gente vai estudar a parte dele de testosterona, estrogênio e progesterona. Isso tanto para homem quanto para mulher, né? Então, basicamente, a gente trabalha com esses 3 hormônios. Lógico que existem outros hormônios que vão auxiliar também a fazer com que esse atleta tenha uma performance melhor ainda, mas a base são esses 3. Testosterona, estrogênio, progesterona. Uma mulher, normalmente, ela tem os 3. Os 3. E o homem? Os 3. Os 3. E quando se faz necessário que esses hormônios sejam... nós estamos nos referindo a progesterona, testosterona e estrogênio. Então, quando, doutor, que se faz necessário essa reposição? Então, dentro do nível fisiológico. Então, a gente faz a reposição quando a curva dele, do hormônio, não está dentro do nível fisiológico. Ou está dentro do nível fisiológico, mas eu posso melhorar ela até o ápice da curva do nível fisiológico. Aí você me perguntou, o homem tem em quais? Os 3, as mulheres os 3. E como é isso? Então, o homem tem testosterona alta, estrogênio e progesterona mais baixo, e a mulher tem progesterona e estrogênio mais alto e testosterona mais baixa. Mas, dentro da linha do corpo humano, a gente tem uma lacuna, que é o nível fisiológico. Então, eu posso pegar uma paciente minha que, por exemplo, está com 40 de testosterona, que vai até 700, e eu fazer com que ela vá até 700 para ela ter uma alta performance, para a performance dela chegar próximo à alta performance, vamos dizer assim. Uma paciente desse tipo normalmente não chega. Quem tem 40, a chegar até o ápice é difícil. Normalmente isso acontece em que idade? Assim, eu cuido de pacientes com já maiores de idade, né? Não pego adolescentes nem crianças. Você vê esse problema muito em pessoas que já partem de 30 anos para cima. Antes você vê que o nível são bem melhores dos atletas e também dos pacientes em comum. Essa vida estressante, essa vida corrida que nós temos hoje, existe alguma relação para esses déficits hormonais? Sim, todos. O cortisol é um dos hormônios que é muito liberado na vida estressante. Aqui na Paulista vocês devem ver vários homens de terno, barrigudão e com as pernas fininhas. Isso é porque ele tem muito cortisol. E o cortisol, se você não fizer atividade física no mesmo momento, ele vai acumular gordura em região abdominal. E também ele diminui os hormônios da nossa vida, principalmente a testosterona. Vocês viram que o doutor falou aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho dos homens, né? Porque com relação aos homens, a maior procura dos seus pacientes são masculinos? Não, são mulheres. São mulheres? Sim. Que não são atletas. Atletas são homens. Para não dizer, eu tenho uma atleta feminina, uma jogadora de futebol, que eu cuido até hoje, é uma atleta feminina, jogadora de futebol. Então, os homens, quando te procuram, em sua maioria, são atletas. São atletas. Isso. E as mulheres não... Não, são mais questão estéticas mesmo. Eu não as julgo. Nem eu. Então, vamos em frente. Por que não? Por que não estarmos bem, envelhecermos bem, sim, com tudo que os médicos, os naturólogos, os nutrólogos, enfim, todos os profissionais nos ajudam para que a gente possa ter uma vida saudável e um envelhecimento melhor, não é, doutor? Com certeza. Se tá aí, é para usar, né? Sem dúvida alguma. Fica aqui a dica, pessoal. Use com moderação. Com moderação. Com moderação. Não arriscando a saúde, isso que é importante. Lá nós preconizamos que a gente tem que mudar o hábito de vida de um paciente, né, para que ele atinja o resultado dele. Não eu atingir o resultado dele sem mudar o estilo de vida. Berenice Gazzoni, Prientes, Isaac, um beijo para vocês, que bom, estamos aqui, sextou, com o Dr. Fernando Cerqueira, estamos falando sobre hormônios e alto rendimento, alta performance. A alta performance é o alto rendimento, na verdade. Nós somos da alta performance. Sim.
Enquanto... Você acabou de falar que foi atleta de boxe, ainda por cima. Eu fui atleta de boxe há muito tempo e ainda sou atleta não sou fisiculturista, mas malho junto com alguns fisiculturistas e meu treino é brincando com eles, mas não para competir. Dá para perceber aqui, né? O shape do doutor aqui, né? Que pega pesado no supino. Só não pode falar que é na rosca. Um pouquinho de humor aqui para quem está nos assistindo. Pessoal, sabe que eu vou contar uma coisa para vocês? O meu segundo filho eu tive aos 29 anos. E eu fui assistir um campeonato de supino. O meu ex-cunhado era fisiculturista. Nós fomos acompanhar um papinho rápido aqui, uma curiosidade. E aí eu vi a mulherada lá, que na verdade 30 anos, que era master levantando 60 quilos. Aí eu falei, eu levanto isso. Como assim? Eu falei, levanto, entra no campeonato que ainda dá tempo. Me inscreveram e eu ganhei. Meu filho tinha 6 meses. Meu segundo filho. Consegui levantar 70 quilos na época. Parabéns. Obrigada. Foi muito bom. A competição ela faz parte, né, do nosso dia a dia. Com certeza. Quando nós falamos, então, nos fatores que influenciam a prescrição dos hormônios, o que te leva na hora que você vai prescrever esses hormônios, qual é o fator principal, por exemplo, no caso do homem? Primeiro tem uma série de perguntas que a gente faz a ele, né? Se tem falta de libido, não tem, e os exames dele na minha mão. Quando você vê uma alta de estrogênio e progesterona no homem e uma baixa de testosterona, você está sendo convertido, o hormônio dele, masculino e feminino. Então, eu tenho que prescrever um hormônio para que ele aumente a testosterona e abaixe os hormônios femininos. Então, nesse sentido, quais são os efeitos colaterais? Para quem está nos assistindo, por exemplo, e acha que está com o hormônio da testosterona mais baixo, quais seriam os sintomas. Estão vindo bastante perguntas aqui, mas nós vamos chegar ao momento para responder, mas o doutor vai responder depois da música. A luz vermelha já acendeu, mas eu preciso falar para vocês que eu estou muito emocionada. Sextou, sétimo episódio do Me Conta. Eu tenho uma visita muito especial aqui dentro do estúdio, o meu filho Bruno Adami e a minha norinha Laísa. Um beijo para vocês. Tem que ser ao vivo, né, doutor? Com certeza. Família. Família, família. Com certeza. Então ele é pai, ele entende. E continuando aqui com o Dr. Fernando Cerqueira, que é nutrólogo, e aí nós vamos entender essa interação da nutrologia com a endocrinologia, doutor. Vamos brincar que é um nutricionista misturado com um endocrinologista de um nutrólogo. Na verdade, a nutrologia ela veio para estudar as doenças nutrológicas dos pacientes, tanto na alimentação enteral quanto parenteral, e aí foi ramificando. Eu já fui para um lado mais de esporte, tudo isso. Cada um pega a sua linha e segue sua treina da forma que você acha correto, né? E aí eu via que era falho a questão endócrina, não só porque sou médico, eu vou entender tudo de endocrinologia, não. Aí eu fui me preparar, fazer curso fora do Brasil para poder também ter embasamento, né? Que o mais importante é ter embasamento. Precisa ter todo o embasamento, porque na hora H, esse conhecimento é o que vai ser o diferencial, não é, doutor? Porque o A com B todo mundo sabe fazer. Agora, quando A com B não dá bar, dá bé, eu quero que você me resolva o bé. Pois é. Mas aí o doutor, inclusive, ele é atleta. Ele é o melhor marketing dele. Não é, doutor? Isso não é bom? Quando nós vamos em um médico que ele está defendendo para que você envelheça com qualidade, para que você envelheça bem. Aliás, estávamos falando da parte estética. E aí eu encontro um médico com 100 e poucos quilos. Diferente quando eu vou ao seu consultório, eu te encontro lá realmente representando o que você defende. Sim. É diferente, não tem como. Sempre a gente fala que a gente é a vitrine, né? E a gente transforma nossos pacientes na nossa vitrine também. Isso que é importante. Muitos pacientes famosos? Tem alguns. Pode falar de algum? Algum que possa, com alguma história
de sucesso? Quer dizer, que tem muitas, né? Vamos lá, vou falar alguns, vai. Uma aqui, recente, acabou de publicou ontem. Léo Lins. Eu fiz ele ganhar massa muscular e perder gordura. A Aline Mineira, uma esposa dele que está na fazenda. Teve... que mais? Meu Deus do céu, teve tantos. É porque o Kevinho, eu cuido do Kevinho, mas aí ele oscila bastante. Mas já tivemos bons resultados também. A Ludmilla teve comigo durante um tempo, teve bastante e bom resultado. E assim, tem uns que não gostam que a gente fale, então eu tô lembrando assim. Só a sua lista ela já tá extensa, né? Acho que eu vou acabar virando paciente do doutor. Meus médicos que estão vindo não fiquem com ciúmes, viu? Mas é porque tentação bate a nossa porta. Brincadeirinha, né, doutor? Nem os médicos que me assistem. Um beijo para vocês que eu amo. Estou aqui inteirona graças a muitas pessoas que são estudiosas como você. Isso é muito interessante, porque é o que você falou. A pessoa que sabe o A, o B, o diferencial é a pessoa que sabe o A, o B e o C. Porque você também precisa ler o paciente. Sim. Nessa escutativa. O que para você é mais importante... No momento da consulta, teve lá um déficit da parte de testosterona, por exemplo, mas quando você decide fazer essa reposição hormonal, não só de testosterona, mas dos outros hormônios, em termos comportamentais, o que é decisivo para você? O que é mais decisivo para mim é como é que ele está se sentindo. Porque o papel ali diz uma coisa, e como você se sente é outra. Tem pacientes que se condiz realmente com o que ele está ali no papel, e tem pacientes que não. Tem pacientes que viram para você e falam, olha, eu estou super bem, meu libido está ótimo e eu estou pegando mais peso do que eu pegava mês passado. Aí eu me pego, tenho aqui que suplementar, posso suplementar ele e aumentar isso, ou eu posso estragar isso também. Aí que vem a linha. Até onde eu vou para melhorar ele? Aí que está o X da questão. Será que eu vou com muita sede? Será que eu vou com pouca sede? Mas isso tudo é uma conversa entre o médico e o paciente, para que nós dois dividimos essa ideia de como vai ser o projeto dele, porque os projetos na minha clínica é feito de 30 em 30 dias. Você passa comigo hoje, tem um acompanhamento durante 30 dias, aí vamos ter um novo papo depois de 30 dias. Doutor, eu sou psicóloga, certo. Uma das minhas formações. Existe uma brincadeira entre os psicólogos de um hormônio que separa casais. Ocitocina? Testosterona. Esse sim, lógico. Quem é que vai dar testosterona para sua mulher? Mas, por exemplo, vamos lá, trazendo isso para o cotidiano, para quem está nos assistindo, converso com o Dr. Fernando Cerqueira, estamos falando de hormônios e alta performance. Quando, por exemplo, para um homem que está com a libido baixa, ou uma mulher, mas no caso nós estamos falando agora dos homens, e de repente entra com uma injeção de testosterona, certo. Vai aumentar a libido. E se a esposa não acompanha? Como você trabalha isso no seu consultório, uma vez que isso é até uma brincadeira entre os psicólogos? E é uma brincadeira inversa também, tá? Uhum. Quando se dá testosterona para mulher, pedir para chapéu de boi. Aí ele tem que ser justo e limpo em casa e dizendo, estou fazendo tratamento, né? Ou você vai me ajudar e vamos lá comigo para resolver isso, ou acabar fazendo coisa errada na rua. A minha mulher, ela é minha parceira em tudo. O meu marido também. Então. É isso aí, gente. Marido e mulher precisam estar juntos. Ganhar dinheiro juntos, engordarem juntos, emagrecerem juntos, reposição hormonal junto, doutor? Junto, de preferência. Mas muitas vezes a mulher tá bem e o homem que tá ruim. E a queixa é dele e a mulher ela consegue, vamos dizer assim, ficar mais quieta, mesmo estando bem, e o homem não. O homem quando tá mal, ele não consegue ficar quieto, ele reclama, ele briga, tudo. E aí ele não consegue ficar quieto em que sentido? Por exemplo, a testosterona dele tá baixa, ele fica baixo, ele se bota lá embaixo. O homem, ele se acaba falando, não consigo, meu negócio não sobe e tal. E a mulher, ela vai meio que forçada às vezes, muitas vezes falam isso pra mim, tem fazer o quê?
Nossa, eu tô colocando o doutor aqui numa saia justa, mas vamos lá, doutor. Você boazinha. Tá bom. Tá. A mulher, então, ela finge. Muitas delas fingem. Os relatos que eu tenho dentro do meu consultório. Não gostaria que nenhuma fingisse com o seu marido, mas é que às vezes a testosterona dela tá muito baixa e o do marido não tá, e aí ela, para que o marido não procure na rua, acaba fingindo. Legal nós trazermos esses assuntos para vocês que estão nos assistindo. Estão batendo palma aqui pra gente, doutor. E estão aqui no Marcelo Casarini, Jonathan está nos acompanhando. Vanessa, que bom que você está aqui. Tem algumas perguntas que estão perguntando quando é que se a reposição de testosterona ela melhora a ereção. Não é que ele não melhora a ereção, tá? O que acontece? A reposição de testosterona vai deixar com que ele fique com o seu órgão masculino mais erétil, por causa da testosterona. Não é um remédio para só o momento. Ele vai sempre ficar levantando mais fácil. Então, vamos lá. Vamos lá. Nós estamos entrando aqui numa parte boa, essa parte psicológica que é a que eu mais gosto. Porque, na verdade, doutor, vocês precisam ter esse feedback da situação psicológica, né? Esse trabalho multidisciplinar. Sim, sim. Porque é fundamental. Então, quando tem a reposição de testosterona, é importante que os casais saibam, de acordo com o Dr. Fernando, sim, que eles estejam juntos, porque a libido de um vai aumentar muito. E do outro pode ser que não esteja compatível com aquele aumento que vai ter de um dos parceiros. Tá. E, obviamente, aí tem um aumento da massa magra e a pessoa sim, vai ficar mais forte, vai ficar mais bonita. Então, são uma porção de fatores, melhor autoestima. Isso mesmo. E como você faz nesse acompanhamento, que é o mais importante, a meu ver, esse suporte nesse período de mudança, né? Aí eu tento buscar os dois para o meu lado. Normalmente eu consigo trazer, ou é a mulher que está trazendo o marido porque o marido está muito acima do peso, e aí ele começa a autoestima, então caminham junto, ou eu trago os dois juntos e boto os dois para caminharem juntos. E aí cada vez mais eles. Aí sim o negócio fica bom. Você mensura no decorrer do seu trabalho o aumento da massa magra? Você faz todo esse acompanhamento? A gente faz todo o acompanhamento através de equipamentos. Né? É feito a cada 30 dias. A gente vê quanto você ganhou de massa muscular, quanto você ganhou de gordura ou perdeu de gordura, quanto você está retendo de líquido no corpo. Tudo isso a gente faz. E no caso da mulher, porque nós estamos falando da testosterona para o homem, ele se torna mais agressivo, muitas vezes? Não tem essa correlação? Não, tem a correlação quando é usado outros tipos de hormônios sintéticos, tá? Posso citar? Por favor. Por exemplo, existe um que todo mundo procurar na internet vai achar a fúria do trembolona. Trembolona é uma droga sintética, que é um hormônio anabolizante, que esse sim, vai lhe causar muito... irritabilidade, essas coisas. A testosterona, dentro de níveis fisiológicos, ela não vai mudar nada nesse sentido. Esse hormônio que você citou, é importante para quem está nos assistindo. Em primeiro lugar, eu estou conversando com uma pessoa que ela é qualificada, especializada para isso. Vocês, os homens, e inclusive os jovens, hoje eles têm essa necessidade de ficarem fortes e muitos deles acabam fazendo uma procura desenfreada e acabam prejudicando a saúde. Isso é importante nós falarmos para os jovens que estão nos assistindo. Porque quando um paciente chega até você e diz, doutor, que deseja ficar muito forte, muito musculoso, qual é a sua conduta? Primeira coisa, vamos fazer os exames, né? Segunda coisa, aprender a comer. Primeira coisa é aprender a comer. Não existe negócio de anabolizante, de hormônio sem comer, não existe. Se você não sabe comer, você pode botar o que for ali. Nós podemos prescrever alguns anabolizantes orais, que é feito em farmácia de manipulação, mas você pode comprar ali com o seu colega da esquina, que não vai para frente se você não souber comer. Ou senão você vai se prejudicar totalmente em seu fígado, seu rim todo, para tentar chegar a um objetivo que você não vai conseguir chegar. A base de tudo é alimentação.
Então, quando você diz, existem pacientes que não voltaram, quando você pontuou que eu posso chegar até aqui para que não seja prejudicial a nenhum órgão do seu corpo? Todos os meus pacientes, graças a Deus, eles gostam disso, que chegue até o máximo que pode, e ali para ele tá bom. Eu não tenho a minha linha de trabalho com meus pacientes, eu nunca tive nenhum que quisesse ir além do fisiológico. Isso é importante que fique aqui registrado, ratificado, que o Dr. Fernando Cerqueira, acima de tudo e a priori, a priorização dele é pela saúde. Isso é muito bom, né? Sim. Isso é muito bom, porque eu, como atleta que fui de alta performance durante muitos anos, nós víamos algumas coisas que escapavam assim aquela linha de saudável, né? Passava daquele limite e depois fica ruim. Estão perguntando aqui, doutor, se tomar anabolizante a pessoa pode ficar broxa. Não. O que acontece? Existem estudos, porque assim, os anabolizantes são poucos estudados, mas existem estudos de uso contínuo, que são muito poucos, de atrofia de testículos, e com isso pode ocorrer sim da pessoa vir a ficar broxa, mas não, isso é mais um mito, uma lenda urbana que existe do que verdade. E uma pergunta, nós observamos que obviamente tem a parte da autoestima que melhora, de se sentir mais forte, mais dinâmico. Essa pessoa depois ela consegue parar de usar os hormônios, uma vez que ela começou? Existe um desmame? Como você trabalha isso? Existe, a gente chama TPC, terapia pós-ciclo, para você não perder tudo aquilo que você ganhou e continuar e limpar o seu organismo para continuar a sua vida normal. Estou mandando eu chamar a música aqui, doutor. Preciso obedecer. Vamos chamar música para vocês, meus amores. Voltando aqui no Me Conta, giro de notícias agora com Luiz Lima para vocês, meus amores. Sextou hoje, hein, Ana? Pois é, e posso falar uma coisa? Diga. Hoje é seu aniversário? É. Pois é, Só parabéns pro Luiz, não vou falar a idade. Parabéns para ele hoje, muita saúde e sucesso. Obrigado, doutor. Hoje eu tenho várias notícias. Manda. Tá pegando fogo. Patrícia Abravanel, a filha do Silvio Santos, ela foi chamada pelo pai para gravar o domingo, uma parte do domingo, tá? Porque ele pegou Covid, então eles não estão deixando ele gravar, né? Então ele pegou a Patrícia e falou, vai lá e você vai gravar metade do programa. Ela gravou, deu certo a fórmula, e aí agora ela foi gravar de novo. Quando ela foi fazer o teste, ela está com Covid. Puxa, Patrícia, uma boa recuperação para você. Né? Mas diz que ela está sintomática. Que bom. Mas ela e o filho dela, o menor, parece que também testou positivo, então eles estão separados do marido, né, do Fábio, porque infelizmente ela testou positivo. Então adiaram a majestade, né? Porque tudo indica que a Patrícia vai ser a sucessora do pai. E outro que também está na linha que o Silvio faz gosto é o Celso Portiolli. O Celso voltou com um jogo do milhão. Depois de, acho que 15 anos que estava fora do ar, o Celso voltou e aumentou 15% da audiência do SBT. Celso Portiolli, com a voz linda que ele tem, já gravei com ele, tive a oportunidade. Celso, um beijo para você. E o Celso começou na rádio, né? O Celso faz tudo, ele faz direção, ele apresenta, ele é um multiuso lá dentro do SBT. E eu acredito que ele seja um dos apresentadores que vão seguir a linha do Silvio lá dentro. A gente tem um sócio também aqui, de novo, o Nego do Borel. Você voltou com o Nego do Borel? De novo, Ana. Agora parece que a Polícia Civil entrou com um processo contra ele. Cada dia uma história. Mas o processo, né? Foi porque ele foi pego com duas? Não, olha só, a polícia tá chegando aí. Não, então, essa é uma outra história, né? Que ele disse que ele estava deprimido. Pego no motel com duas mulheres? Ele disse que não estava com duas mulheres, que ele queria folga, então ele tomou um tarjinha preta e dormiu. Entendeu? Essa já é uma história. O Nego tá cada dia uma notícia que aparece dele. Ele é
Ele tem carteira cativa na boca do povo, né? Eu estimo, aliás, que ele melhore, né? Que ele não cause tanto, porque tá difícil. Outro que tá causando muito é o Rico na Fazenda. O Rico é um caso meio estranho, assim. Ele participou de férias com o ex, causou bastante lá dentro, e aí ele entrou na Fazenda, já que meio cancelado, mas ele vem da linha sucessora do Carlinhos Maia, né, que faz muito sucesso, ele é dos amigos do Carlinhos, e ele tá causando horrores na Fazenda, Ana. Assim, mas jogando sujo. Entendeu? Doutor, será que ele tá com excesso de testosterona? Eu não sei, dizem... Eu não sei te dizer assim. Ele se reformou inteiro. Falaram que ele gastou 70 mil reais pra dar uma recalchutada no rosto. Mudou bastante, viu? Mudou bastante. O que você acha disso, doutor? O dinheiro é dele, né? Não ele faz é? o que ele quer. Eu já tenho minha queridinha lá dentro, então... É isso aí. Cada um faz o que quer da vida, né? Pois Diz é. que ele gastou. E você que você tá de olho em tudo que o pessoal faz, né, Luiz? Hoje ele deu o giro de notícias aqui, doutor. Vamos continuando. O doutor Fernando Cerqueira aqui falando para nós sobre hormônios e alta performance. Então, quando um paciente chega, ele quer ficar muito forte, você nos disse que, mediante todos os exames, são feitos as suas prescrições. Sim. E depois existe um tratamento para um desmame que se chama... TPC. TPC. Que é terapia pós-ciclo, né? Então, esse ciclo depende, pode ser de 4 semanas, de 8, 12, 16, 24, são estratégias, e aí depois entra o TPC, que dura em torno de 3 meses, para a gente voltar a nível, deixar os hormônios bons e manter eles bons ali, para você poder levar durante um bom tempo também. Trazendo para o envelhecimento do homem, o que é mais comum que eles procuram essa reposição, e o que você mais indica em termos de idade? Existe alguma idade em que eles começam a ter um declínio maior? Sim, homem a mais de 50 anos, ele já começa a ter um declínio maior. O problema é que o homem de 50 anos de hoje é antigamente o de 30, né? O homem de 50 é como se fosse 30 antigamente. Não é mais os 50 da época que a gente era novo, a gente via um 50, todo acabado. Hoje os 50 é como se fosse o 30. E não sou homem. A mulher na minha idade, antigamente, tinha cara de avós. Isso, então não. E hoje em dia tudo é como um de 50 antigamente é o que vale hoje é o de 30. Que a gente quer, o cara pra ele é como ele tivesse 30, a cabeça dele é como ele tivesse 30 anos. Então ele não aceita. Esse é o perfil que mais busca reposição hormonal. E como você vê essa situação quando ele não aceita? Você acha... Ele não aceitar que ele tem 50 anos, para mim não tem problema nenhum. Eu vou fazer com que ele se sinta com 30. Eu quero que ele se sinta com 30. Para mim não tem problema. Os seus pacientes te amam, né? Chega lá e fala, doutor, eu quero ter vitalidade, quero ter... uma maior libido melhor, quero parecer com 30 anos, quero estar me sentindo com 30 anos, e você deixa o cara assim. Não, a gente tenta, né? Agora, se você fizer a sua parte, ok. Se não fizer, não tem um jeito a dar. Mas quando você fala em alimentação, vamos lá, um quesito muito importante, eu tive que aprender isso logo cedo como atleta. Sim. Na minha época, faz tempo, mas na minha época não existiam tantos recursos, inclusive informações. Quando eu era atleta, no começo, ainda era uma ignorância no sentido de que até para beber água você engordava e inchava. Então, muitas vezes eu ia beber água escondido no banheiro. Porque você fazia desidratação para você pesar menos. Na verdade, isso era só para enganar a balança. Sim. Mas depois eu tive uma técnica que já era... acadêmica, fugíamos desse padrão, mas muitas atletas na minha época sofriam isso. Sim. E até em um momento de competição passavam mal. Até hoje isso é feito, né? Desidratar o paciente para ele lutar, pesar, depois você volta. Se você for para uma pesagem hoje do UFC, você vai ver o atleta de um jeito, no outro dia você já vai ver ele diferente. Ele desidratou para pesar. Tirou o máximo de água possível para ele bater o peso, e depois ele vai voltar com aquela água para dentro dele. Isso aí... Mas isso hoje já não deveria ter sido mudado? Já não tá, isso já não está ultrapassado? Não é a questão, não é que está ultrapassado. Ultrapassado está. Só que é o último recurso do atleta. Ele tem que bater o peso.
E hoje em dia tem esportes que o peso é na mesma hora que você vai lutar, para isso não ocorrer. Porque tinha pacientes, né, atletas, que vinham a falecimento por causa de desidratação. Eu já acompanhei atletas desmaiando ao meu lado. Então, hoje em dia, tem esportes que fazem com que a pesagem seja feita e seja feita a luta. Ou seja feita a pesagem e seja disputado o evento esportivo. Que eu acho mais saudável, que a pessoa abaixe o peso dela, ou senão ela vá para outra categoria. Porque poderia ser mensurado sempre esses atletas pelo percentual de massa magra, e isso sim seria um fator predominante e levaria esses atletas de uma maneira saudável para o campeonato. Sim, mas o problema é que aí se a gente mensura não pelo peso, sim por percentual de gordura, às vezes fica muito injusto para alguns ou outros. Por exemplo, eu pego um paciente de 60 quilos que tem 30% de gordura, mas eu posso pegar um paciente de 90 quilos que tem 20 de gordura. Como é que esse luta com esse? Não dá. Esse aqui vai ter vantagem em questão de força muito maior do que o outro, que tem menos peso, porém tem um percentual de gordura maior. Conta para nós, doutor, algum caso que para você foi muito frustrante. Em que relação, perdão? Com seus pacientes. Olha, se você quiser falar da sua vida também, aqui a gente adora falar da vida pessoal. Pode, você só não está no divã, não, mas pode falar sim, viu? A única coisa frustrante que eu tive na minha carreira médica, até hoje, graças a Deus, foi um paciente tentar me extorquir dinheiro, só isso. O resto eu nunca tive nenhum problema, porque eu deixo muito claro que a relação entre eu e o paciente é entre eu e ele. Se você não fizer a sua parte, não adianta fazer a minha. Então é muito difícil ter essa frustração. A frustração, você já vem com ela para mim, e eu fico com ela junto a você, e vou solucionar de novo. Mas eu já tive um paciente que tentou extorquir dinheiro por não ter conseguido chegar ao objetivo que ele queria. Grave. Grave? Cartinha de advogado ainda. Não é? Difícil, hein, Ana? Tem alguma música triste aí para acompanhar? Não tem música triste hoje? Sexta-feira não, a gente fica triste agora mesmo, na hora, olhando. Nós compadecemos da sua dor, mas aí você deu a volta por cima, está aqui, com a esposa, vai ser papai pela segunda vez. Isso, agora né? vem a Maria Luísa, Fernandinho tá em casa, queria mandar um beijo para ele aí. As avós devem estar assistindo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Doutor, para a pessoa conseguir um corpo, né, para ela crescer, ganhar massa, ela tem que juntar a alimentação com o suplemento ou só a alimentação? Só alimentação você já ganha massa muscular. Sim. Com suplementação, você vai te ajudar a ganhar mais massa muscular. Só para você ter ideia, uma pessoa que treina sem fazer dieta correta, sem suplementar corretamente, ela ganha 3 quilos de massa muscular ano. Se você faz a dieta correta, uma suplementação, você consegue fazer isso em 1 mês. Então, entendi. A evolução é mais rápida. Então, entre a alimentação, o treino também tem que ser feito corretamente, né? Quando eu treinei, a Ana me ajudou muito. Porque ela pegava bem no meu pé mesmo com isso. Tem que ter uma alimentação. É o que o senhor falou, tem que vir dos dois lados, né? O paciente tem que seguir o que o médico fala, enfim, e seguir a risca, porque senão milagre não acontece, né? A gente também tem consciência que a dieta que eu passo para você não vai seguir 100%. Eu já calculo 85%. 85 é um número bom. Há alguns anos eu fui chamada para apresentar um programa, e aí no teste, o diretor virou para mim quando eu fui escolhida, ele falou: ótimo, emagrece 4 quilos agora. Eu cheguei na minha casa, nós pedimos pizza, eu comi 4 pedaços de pizza para comemorar o final. E aquele momento que eu sabia o que me aguardava. No dia seguinte eu estava no endócrino. Então assim, quando nós vamos até vocês, a gente chega e fala: pelo amor, eu preciso. Enfim. E como eu sempre fui muito bem assistida por médicos muito competentes, deu tudo certo ao final. Graças a Deus. Entre os mortos e feridos, todos ficaram felizes. Mas você sempre teve disciplina, né? Sim, muita disciplina. É necessário, não adianta.
Vamos chamar uma musiquinha para quem está nos ouvindo. Voltando aqui com vocês, converso com o Dr. Fernando Cerqueira. Estamos falando sobre hormônios e alta performance. Tem uma pergunta aqui, doutor, que é da Pamela, Sim. médica, está perguntando se o uso de anabolizantes aumenta o risco de câncer. Então, depende do anabolizante. Isso aí é muito vago, essa questão. O uso de anabolizante, que anabolizante? Testosterona não tem aumento de câncer por causa de testosterona. Mas já o hormônio de crescimento do GH, sim, porque prolifera células, proliferando células, proliferam células cancerígenas também. Ambos são hormônios androgênicos? São. Então, significa que eles trabalham um aumento do que proporcionam sempre um aumento. Isso é dito popular quando falam, do mesmo jeito que aumenta a massa, pode aumentar um tumor. Não. Vamos devagar, calma. Quando a gente utiliza a testosterona, hoje em dia a gente utiliza a testosterona bioidêntica, tá? E quando a gente usa o hormônio de crescimento, o que o hormônio de crescimento faz? Ele aumenta as células do seu corpo. Ou seja, se você tem alguma célula cancerígena, ela vai aumentar também. Há uma probabilidade de aumentar, tá? Então, uma coisa é um hormônio, outra coisa é outro hormônio. Dentro dos hormônios anabolizantes, existem classes de hormônios. E o que pode vir a causar câncer é sim o GH. Porque se você tiver célula cancerígena, ele vai aumentar aquela quantidade de células e com isso você desenvolver um tumor. E quando você, então, faz a anamnese, pede os exames de sangue, você tem como mensurar marcadores? A gente pede os marcadores. Aí depois que pedir os marcadores, se ele acusar nos marcadores, aí tem outros exames que a gente tem que pedir para ver se por um acaso esse paciente já não está com um CA. E também, se você quiser uma coisa mais fidedigna de todos, você tem que fazer um mapeamento genético do paciente. Aí você vai pedir, vai colher, não faz no Brasil, só faz fora, para saber se há uma probabilidade ou não dele ter câncer e em que local. Isso ficou muito famoso com a Angelina Jolie, que ele tirou o seio, porque ela tinha 99,9% de chance de ter câncer. Aí ela optou em tirar. Hoje em dia não vem mais assim. Vem assim, alta probabilidade, baixa probabilidade e risco moderado. Esse exame, ele é de saliva ou ele tem é um de de saliva e tem um de sangue. Depende para o que é que você vai fazer. Que beleza, hein? Mas só tem lá fora. Não, faz aqui. Colhe aqui, mas vai para fora. Vai para fora. Sim, mas colhe aqui. Colhe aqui. Confesso que eu já fiz esse exame. Já? Foi duro na hora de receber. Mas foi duro, mas foi bom. Mas criou uma certa ansiedade, né? Cria. E como é que você fala para um paciente quando você pede esse exame e veio positivo para algum CA? Como que você trabalha essa... Como você conduz na hora? A mesma forma quando você conduz, quando você descobre que o seu paciente está com HIV positivo pela primeira vez. Já aconteceu isso com você? Já. Extremamente delicado. Primeiro você pede para repetir o exame, vai conversando, chama ele de novo, vai tateando, manda ele procurar um outro especialista para trabalhar junto com você, e aí você acaba dizendo em que ele está. E aí na hora? Você tem que ser o mais sensível possível, o mais humano possível. Porque o médico tem que ser humano. Se ele não for humano, ele não é um médico. Nossa, muito boa a sua colocação. Gostei. Realmente, essa humanização é sempre o que eu luto, em todos os sentidos, há muitos anos, tanto na área esportiva, para que nós estamos lidando com seres humanos. Essa humanização, ela se faz mais do que necessária. Acho que os profissionais que não trouxerem esse background não vão conseguir se manter daqui para frente. Pois é, todos os meus pacientes têm o meu celular próprio. Eles falam comigo 24 horas, a hora que ele precisar. O que ele estiver precisando, ele vai falar comigo. Conta pra gente uma história de sucesso. Tem muitas, assim, né? Não que... gosto e quero que tenha muito mais. Mas, assim, tem uma que me marca muito. É que quando eu era novo, eu assinava Women's Health, Women Health. E quando eu fui chamado para escrever uma matéria para eles.
Ah, essa aí, quando publicou na banca de jornal em São Paulo, não tinha uma revista aqui mais. Eu saí comprando todas. A mesma coisa aconteceu com a Caras. Eu era doido para sair na Caras, e aí me chamaram para fazer um prato para Caras e com o meu rosto. E aí saiu. No dia que saiu o Casamento do Príncipe na capa. Aí eu saí catando as revistas tudo, já não tinha, o que não tinha eu peguei também. Essas são duas histórias assim, mais pessoais minhas que eu nunca vou me esquecer na minha vida. Olha, até estamos aqui acompanhando com uma imagem bonita. Uma imagem bonita. E, gente, isso é ao vivo, né? Ao vivo é isso, nós estamos mostrando. E o quanto ele é humano. O doutor aqui também tem a parte das motivações, das frustrações. Eles estão me chamando aqui porque eu preciso encerrar o programa. A gente vai ter que encerrar. E não dá vontade de encerrar, a gente quer continuar batendo papo, que está muito gostoso. Vocês que estão nos assistindo. Gente, quantas pessoas, muitas pessoas estão entrando. Linda colocação quando você falou sobre a parte da humanização. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Você que é profissional da saúde, não tem como, meu querido, você não trazer para você, para o seu know-how. Aprenda a escutativa junto aos seus pacientes, porque essa humanização, essa palavra, essa frase, como o doutor disse, muitas vezes pode ser o grande diferencial no seu tratamento. O seu paciente poder ser honesto para com você. Não é, doutor? Verdade. Eu quero agradecer. Muito obrigado. A sua presença aqui. Hoje eu aprendi muito. Dá vontade de perguntar mais, né? Porque cada vez mais você volta. Volto sim. Posso contar? Pode contar. Luiz, antes do doutor deixar a sua mensagem, deixa você a sua mensagem. Aliás, hoje é seu aniversário. Queria agradecer a todo mundo que me deu os parabéns. E o que eu falo sempre, gente, a pandemia não acabou. Então, por favor, se vocês que querem sair, né, ir pra bar, boate, usem a máscara pelo menos até o caminho, álcool em gel, aquele cuidado esperto, tá bom? Um bom final de semana. E antes de nós finalizarmos, estou dando a máscara do Me Conta de presente para o Dr. Fernando, para encerrarmos juntos com a máscara. Aqui, deixar para vocês um excelente final de semana, sextou, programa Ana Paula Adame, aqui na Rádio Trianon, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Doutora, você vai deixar suas mídias digitais aqui, antes de eu finalizar. É que eles me dão bronca se eu não falar da minha mídia. Bem rapidinho, @Ana Paula Adame no Insta, anapaula.adame no TikTok e no meu YouTube, Ana Paula Adame. O meu é no Instagram, @drfernando_cerqueira. E é só esse aí pra vocês, tá bom. Vamos finalizando aqui, pessoal, com a máscara do Me Conta. Cadê a sua máscara, Luiz? Eu deixei lá fora. Então tá bom. Atira os dois, mas ela tá ali, viu, gente? Eu vou colocar assim que eu sair do estúdio. Vamos lá, pessoal. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus.